muito comum o aluno perguntar, mas onde eu vou aplicar equação de reta? Aqui nós vamos ver uma possibilidade. À minha direita nós temos a Ilha do Gambá. Aí atrás à minha esquerda nós temos a Ilha do Meio. Imagine que os governantes queiram fazer uma ponte conectando essas duas ilhas e queira também fazer uma segunda ponte formando um ângulo de 90 graus até o continente. Como que a gente poderia esquematizar isso em termos de reta antes de começar a executar o projeto propriamente dito? Vamos ver a partir de agora. Então, vamos começar aqui com seria uma espécie de planta aqui, um esboço de uma planta. Tá? Tirei isso aqui da imagem que nós vamos colocar aí. 3, 2, 1, a imagem. Voltando. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é o local. Tá? Vou fazer aqui um pontinho preto aqui. Créditos aí para a cameraman, que além de estar filmando também pintou, né, isso aqui. De nada. Ai, ai. Então, aqui, ó, a gente definir os pontos, tá? Esse ponto é um ponto que vai sair daqui, o outro ponto aqui, em algum lugar aqui. O segundo momento, a gente tem que inserir o sistema de coordenadas. Se fosse aquele papelzinho graduado, né, ficaria legal, quadriculado, mas eu não tinha, então paciência. E a gente pode escolher a origem em qualquer lugar. A origem podia ser aqui, então aqui seria o eixo Y. A origem podia ser aqui, podia ser em qualquer ponto aqui em cima, poderia botar a origem aqui, poderia botar a origem no meio do mar, beleza? Poderia botar a origem aqui na minha casa, mais ou menos aqui. Então, a origem você vai definir. Nós vamos, para facilitar, e essa escolha vai facilitar, obviamente, a sua conta, porque vai ter impacto na coordenada. Então, pensando nisso, eu vou escolher uma origem que seja um dos pontos em questão. Esse aqui, por exemplo. Se esse cara for minha origem, automaticamente a coordenada dele já vai ser 0, 0. E isso vai ajudar muito nas contas, né? Então, inserir o eixo coordenado aqui. X e Y. Portanto, esse primeiro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e esse aqui de ponto B, ele já passa a ser a minha origem, beleza? O A é a origem e o B é o outro ponto. Vou tentar fazer aqui, usar esses milímetros aqui, para poder definir uma coordenada para B aqui, dá 6. Então, vou usando os milímetros aqui, eu vou inserir esse cara como sendo 6 no X, bom? E em Y aqui, 10, 6. Não, confundi aqui, deu 11. 11 aqui. Depois eu vou passar limpo ali. 11 milímetros aqui. E aqui 15 milímetros. Então, as coordenadas desse ponto B, pensando na distância em milímetro aqui, aqui seria 11 e aqui seria 15. Beleza? Então, aqui eu não estou preocupado, como é um esboço inicial, não estou preocupado em observar qual é a escala aqui, mas eu poderia também saber qual é a escala, 1 milímetro representa quanto, e depois quantos metros, e na vida real, né? E depois eu ia fazer todas essas conversões, beleza? Então, o que a gente está interessado inicialmente aqui? Pensando, voltando aqui, fazer em vermelho, o projeto seria fazer uma ponte ligando esses dois caras. Então, seria fazer o segmento aqui. Beleza? E tem uma reta aqui que vai ser completada daqui. Vou chamar de reta R, que é a reta suporte desse segmento AB.
E eu queria também, a ideia era fazer uma conexão aqui do ponto médio até o continente, de modo que aqui fosse 90 graus, tá? Então tem aqui um ponto aqui no continente, beleza? Então, o que eu preciso aqui? De alguns elementos. Eu tenho um ponto A, um ponto B, esse local aqui vai ser um ponto C, esse ponto de encontro, beleza? E eu tenho o ponto médio ali. Primeira coisa, vamos transportar essas informações para cá. O A, eu tomei como sendo 0, 0, já me facilitou a vida. O B ficou 11 e 15. Aí aqui, esse ponto C, eu teria que, de alguma forma, achar esse cara para depois, por exemplo, fazer distância entre pontos. Tá? Vou tentar medir aqui para achar essas coordenadas. Seria 80 no Y, confundi, e no X 89, vamos colocar assim, menos 89, 80. Essas seriam as coordenadas desse cara aqui. Beleza? Então, com essas informações, eu inseri um sistema de eixo aqui, eu tenho, por exemplo, o ponto, esse pontozinho aqui, que seria o ponto médio aqui, né, encontrando, já posso fazer o cálculo. M de AB. Como que eu faço M de AB? Somo as abscissas, 11 mais 0, sobre 2. Chamo as ordenadas. MAB é quem? 11 sobre 2, 15 sobre 2. Beleza? Qual é a equação dessa reta R? Vou colocar a caneta aqui. R. Qual? Primeira coisa, MR. Como é que eu faço? Eu vou pegar AB aqui, ó, olhar para esses pontos AB. Então, vou fazer Y. Delta Y, 15 menos 0, 15, sobre delta X. 11 menos 0, 11. Então, essa seria a declividade da minha reta R aqui. E ela passa pelo ponto 0, 0. Por isso que a escolha do eixo coordenado, aonde a sua origem vai estar, é super importante. Porque quando eu fizer aqui a equação fundamental, é y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Para uma reta de declividade m, que passa pelos pontos x0 e y0. Só que ele passa pela origem, então a reta vai ficar simplesmente 15 sobre 11 x. Beleza? Então já tenho essa reta aí. Qual seria a equação dessa reta em azul? Vamos chamar de S. Fazer de vermelho aqui. A reta R e a reta S. MS é o inverso simétrico do inverso desse cara. Como assim? Coloco menos e troco a posição, inverto. Fica 11 sobre 15. Mas agora esse cara já não passa mais na origem, então vou ter que usar. Mas ele passa por qual ponto? Passa pelo ponto médio. Então, vamos lá. Y menos. Aí eu pego o ponto médio. 15 sobre 2 é igual a declividade menos 11 sobre 15, que multiplica x menos o x do ponto.
11 sobre 2. A reta vai ficar assim. Vou passar esse cara para o lado de lá, vai ficar positivo. Então, eu vou aguardar um pouquinho. Então, vai ficar menos 11 sobre 15. X menos vezes menos, mais 121, 11 ao quadrado, né? Sobre 30, e esse cara vai passar para lá, mais 15 sobre 2. Posso efetivar essa conta aqui para chegar num formato y igual a x mais b. Mas não vou porque não é o caso aqui. Bom, então já tenho também a equação da reta S que passa por aqui. Uma outra informação relevante, qual é a distância desses pontos? Posso fazer a distância do ponto médio até o ponto C. Distância do ponto médio até o ponto C. Por quê? Se eu tiver a escala, como eu falei, puder transferir aqui quanto 1 centímetro no papel vale na vida real, em metros, em quilômetros, eu vou saber a distância que eu vou gastar aqui, tá bom? Então, isso aqui é relevante. Qual outra distância relevante também? Distância de A até B. Lembrando que se fazer do A e do B aqui que é mais fácil, como que é essa distância? É raiz de, aí faz a diferença das coordenadas. Vai ficar 11 menos 0 ao quadrado, mais 15 menos 0 ao quadrado. Novamente, não é o objetivo mostrar esses elementos da conta, aí, esses detalhes de conta. Mas é observar que, se eu insiro um sistema de coordenadas, por exemplo, em uma planta de alguma coisa, eu tenho, ali, se eu tiver a possibilidade, meios de inserir a escala aqui, né, e tiver algum mínimo de verdade nisso, né, eu posso obter inúmeras informações a partir da inserção desses sistemas de eixo. Então fica aí, bom, uma aplicação de elementos da geometria analítica, ponto e reta, ponto médio de um segmento, distância, equação da reta. E como a gente já tem que o ponto médio é a interseção, a gente não fez sistema aqui para resolver a interseção de S com R, mas se fosse o caso, poderíamos também fazer a interseção, declividade, uma série de elementos que a gente vai estudando e não aplica de imediato. A aplicação fica restrita ao conteúdo. Você faz o estudo ali, o conceito, né, e depois fica fazendo os exercícios para treinar. Mas você poderia, aqui a gente fez, imaginou aí hipoteticamente este projeto, mas você pode fazer na sua casa, insere um sistema de eixo, a localização dos móveis, então vai ser dado por pontos, por coordenadas, e pode medir a distância, e enfim, uma série de possibilidades a partir da inserção do sistema de eixo. Quando você inserir um sistema de eixo num plano, você está então apto a trabalhar com geometria analítica. Neste caso, em particular, ponto e reta, podendo também ter elementos de circunferência. Beleza? Agora é só praticar.